Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Um fato gravíssimo que aconteceu nessa coisa do processo é a interferência política direta com os deputados. Segundo essa deputada do PL, eles tiveram um acordo com os ministros para que o Daniel ficasse preso por um breve tempo, para dar um susto nele. Mas não foi o que aconteceu. Ele passou quase um ano na prisão. Existe alguém nos gabinetes dos ministros conversando com os deputados, fazendo uma interlocução nesse sentido? Isso ocorreu. Sabe por quê? A própria relatora do pedido lá da Magna Mofato, que é deputada federal, em um vídeo ela expressamente disse que havia um acordo entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados para que Daniel Silveira ficasse apenas uma semana preso. Só esqueceram de avisar isso para o Alexandre de Moraes. Em fevereiro de 2021, fui relatora do seu processo. À época, 364 deputados votaram a favor do relatório. Nos foi garantido que em uma semana o deputado Daniel Silveira estaria solto. Nos foi garantido. Isso não aconteceu. Hoje, vendo os absurdos cometidos pelo STF, digo a você, deputado Daniel Silveira, que tem o meu voto favorável e que eu vou trabalhar para que, por unanimidade, a Câmara Federal suste essa ação penal. Conte comigo. Paulo, a Câmara, ao aprovar a prisão, concordou com o quê? Especificamente, o que estava sendo votado naquele momento? Estava sendo votado o enterro da Câmara dos Deputados, porque da moral, foi lesão à própria imunidade parlamentar, no artigo 53. Perfeito. Isso foi aquele dia, aqueles 364 parlamentares. Claro que muitos daqueles foram coagidos, muitos. Inclusive, recentemente saiu essa notícia. Coagidos de que forma? De que forma que eles foram ameaçados com links de processos. Olha, seu processo está aí. Não faltava réu, né? Não faltava réu. E é estarrecedor o seguinte, que naquela votação que teve do deputado Daniel Silveira, de manter ou não manter a prisão dele, eu vou repetir o que eu ouvi. Na live da deputada Janaína Pascoal, está lá uma pessoa denunciando que os deputados receberam uma mensagem antes da votação, cada um no seu celular pessoal, e lá estava o número do processo, 350 deles receberam o número do processo deles no STF. Então, diz que chegava para os deputados federais um lembrete assim: lembre-se do número tal. Esse número era o processo deles que estava nas mãos do STF. E por isso 359 pessoas acabaram confirmando a prisão do Daniel Silveira. Eu falei ontem, não é sobre o Telegram, é sobre liberdade. Doutor Paulo, pegando até o gancho da pergunta dos colegas, qual deveria ter sido a postura da Câmara desde o início? Eu gostaria que o senhor explicasse todas as etapas que deveriam ter sido respeitadas. Primeiro, Christian, quando um parlamentar ele sofre uma medida cautelar ou um pedido de prisão, nesse caso a única prisão que cabe ao parlamentar é a prisão em flagrante por crime inafiançável. Nenhuma das palavras que o Daniel Silveira proferiu naquele vídeo, e eu não estou aqui defendendo o teor e o conteúdo, estou defendendo o direito dele. Então, nenhuma daquelas palavras caberia para um suposto crime inafiançável. Ele não estava portando arma, ele não estava fazendo parte de nenhuma milícia, ele não estava cometendo racismo, ele não estava cometendo nenhum crime de tortura para ser inafiançável. E aí, o que ocorre? O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, diz claramente que dentro das 24 horas, quando é feita a prisão do parlamentar, ele tem que ser apresentado para a Câmara dos Deputados, ele tem que ficar sob a custódia da Câmara. E aí é o primeiro ato ilegal da prisão do Daniel, porque ele foi para a Polícia Federal. Ele deveria ter sido entregue para a Câmara, e a Câmara ali, imediatamente, nas 24 horas, teria que ter deliberado, mantém ou não a prisão. O que foi feito foi 3 dias depois. E outra que é pior,
A prisão em flagrante, ela tem um prazo de 24 horas. Ela não pode ficar mais do que isso. Ou seja, se existe aí a audiência de custódia, que ela foi feita no dia 18, 2 dias depois. Essa audiência de custódia, Augusto, o réu ele é liberado, ou ele é relaxado da prisão, ou ele é convertido em prisão preventiva. Como não existe prisão preventiva para parlamentar, só caberia o quê? A liberdade dele. Acontece que ele ficou em prisão em flagrante por 26 dias. Então é uma aberração atrás da outra. Então a Câmara dos Deputados, ao permitir isso, ela violou seu regimento interno. O presidente da casa, o Arthur Lira, violou o regimento interno e, em tese, ele também cometeu outras infrações aí que podem incorrer, inclusive, de atos de prevaricação.